Um pouquinho da palavra do coração de Deus com o seu coração. A gente falou hoje no programa, se você chegou agora, ligou sua televisão agora, a gente falou sobre animais, sobre maus tratos com os animais. E eu queria lembrar você, né, eu até comentei rapidamente na nossa entrevista com o veterinário que esteve conosco, que Deus é um Deus criador. Nós aprendemos na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus é o criador dos céus e da terra, né? A gente lê lá em Gênesis 1 sobre a criação do mundo, a criação dos planetas, do sol, da lua, do mar, a separação das águas. Deus criou os animais, Deus criou o homem. Deus deu a Adão a missão de colocar nome nos animais. E Deus, ele sempre nos ensina, a gente vê a Bíblia inteira falando da criação, que a criação toda celebra, louva a Deus. Toda a criação é amada por Deus, Deus criou. E nós também devemos cuidar dela, né? Nós devemos também valorizar de uma forma geral, não só os animais, mas a gente vê quantas coisas terríveis têm acontecido no nosso planeta e a gente mesmo tem sofrido as consequências porque nós mesmos não temos cuidado da nossa natureza. Nós muitas vezes desperdiçamos água, desperdiçamos tantos recursos porque nós temos de sobra no nosso país, achamos que não vamos precisar. Nós não cuidamos bem, nós jogamos lixo na rua, então nós entupimos os bueiros, aí vem as enchentes, vem as chuvas fortes, os bueiros não dão conta de escoar a água, e aí daqui a pouco a gente vê vai acumulando e lixo boiando. Quando vem aquelas enchentes, a gente vê muito lixo no meio da rua. Eu estive há pouco tempo em Israel, né, o mês passado agora, de novembro, e é incrível porque Israel é um país muito pequeno, que não tem recursos naturais como nós temos. Eles não têm água, eles não têm terrenos bons para plantio, e é tão interessante como eles inteligentemente aproveitam tudo, como eles valorizam tudo, cada milímetro de terra, cada gota de água é aproveitada, né? A gente vê como que eles têm os lixões super organizados e dos lixos eles produzem o gás. Então eles não perdem nada, eles não desperdiçam nada, as casas, os lugares, nada, nenhum imóvel recebe o habite, que é a liberação que existe em todo o mundo. A prefeitura tem que te dar aquele papel, né? Quando você compra uma casa, você fala assim, olha, essa casa tem habite, como é que é? Eu quero uma casa que tenha, porque está lá tudo autorizado, tudo legalizado. A prefeitura foi lá, vistoriou e viu que está tudo ok, então ela te dá aquele habite que é o certificado de que o seu imóvel está dentro das leis. E lá ninguém recebe o habite se não houver aquecimento solar. Por quê? Porque eles se aproveitam, eles têm muito sol. Né? Israel, aquela região ali do Oriente Médio, é uma região que tem muito sol, é uma região desértica também. Então existem temperaturas variáveis como no deserto, né? Tá no dia, às vezes está lá no inverno, mas durante o dia está fazendo calor, de uma hora para outra cai a temperatura e faz muito frio. Mas eles têm muito sol, em alguns lugares pouquíssima chuva. Então o que eles fazem? Eles aproveitam o sol para a produção de energia. Eles não têm água como a gente tem aqui, hidrelétricas com aquele mundo de água, né? Que produz a energia que a gente utiliza. Então nós precisamos aprender a cuidar da natureza, a valorizar aquilo que nós temos. Nós temos um país gigante, um país com com dimensões continentais e nós temos muitos recursos naturais. Mas até quando? Nós já estamos vivendo escassez desses recursos em tantos lugares que os rios estão desaparecendo, tantos lugares que também pela própria ação da natureza, não é? As tempestades de areia têm tomado algumas praias e, por outro lado, algumas praias têm invadido os lugares que foram construídos e muitas vezes construídos irregularmente. Então todos nós conjuntamente precisamos cuidar do planeta que nós vivemos. O que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Que tipo de planeta, que tipo de lugar nós queremos sem animais? Porque é o seguinte, os animais, eles formam uma cadeia, né? Eles formam um ecossistema e
Um animal precisa do outro, ou o ecossistema precisa de todos os animais. E nós, se você não é obrigado, como a gente disse, a ter um animal, se você tem um animal, se você adquiriu, ou comprou, ou ganhou, cuide dele. Não o abandone, não seja irresponsável e, vou matar o animal, vou sacrificar porque é menos um e não vai me dar trabalho, não vai me dar mais despesas. Então, seja responsável com a sua própria vida, com a sua família. E qual é o exemplo que você dá para os seus filhos? Não tem problema eu tratar mal um animal? Como é que seu filho cresce? Ele cresce pensando em quê? Se eu posso maltratar o animal, posso maltratar nenhuma pessoa, posso maltratar o meu colega de escola. Cresce, pode ser aquele homem que vai agredir a esposa, agredir a mulher, como a gente falou também aqui no programa há pouco tempo sobre violência contra a mulher, como a gente está todo mundo aí, né? Nós acompanhamos aí, o Brasil todo acompanhou a repercussão do caso Elisa Samúdio, um caso clássico, infelizmente, muito famoso no nosso Brasil, de uma moça que foi muito violentada, foi brutalmente violentada. Então, nós precisamos ter consciência de que as nossas atitudes, todas elas, que parecem pequenas, elas têm uma consequência, elas têm uma repercussão, pode ser a pequeno, médio ou a longo prazo. E que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, consciência a todos nós de cuidar do nosso planeta, de cuidar da natureza, de ensinar os nossos filhos a economizar água, de ensinar os nossos filhos a economizar energia, de ensiná-los a não jogar lixo no chão. Bonitinho que as minhas filhas, quando elas estão no lugar, vão chupar uma bala, alguma coisa e não tem lixeira perto, elas entregam para mim, toma mamãe. Elas me entregam o palito do picolé, elas me entregam aquilo que elas usaram. Por quê? Porque elas não encontraram lixo e eu já acostumei, vocês me dão. Minha bolsa é cheia de lixo, tem que fazer faxina sempre, se não tem uma lixeira perto. São pequenas atitudes que fazem diferença. Precisamos aprender a reciclar, né? Tem tantas coisas na nossa casa que nós podemos reciclar. E assim nós vamos juntamente colaborando para o nosso próprio bem, né? Um planeta melhor, utilizando os nossos recursos, que nós realmente precisamos deles, não podemos desperdiçá-los de jeito nenhum, não é, Patrícia? É verdade.